Hoje a gente vai falar sobre a Lizzie Halliday, que é mais uma Lady Killer. Na época, ela recebeu o título de pior mulher da Terra. E a gente precisa admitir que essa é uma frase que chama bastante atenção. Mas o que será que a Lizzie fez para ficar conhecida como a pior de todas as mulheres? Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Mais uma Lady Killer aqui no canal e mais uma vez que a Vovó Sorriso foi rejeitada. Hoje a gente vai falar sobre a mulher que ficou conhecida como a pior mulher da Terra, que nem eu falei agora na introdução, só que calma que a gente ainda vai chegar lá. Antes da gente começar o caso, confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal, porque é muito importante pra você não perder nenhum conteúdo da Terra do Medo. E se você puder, se torne um membro, porque, por exemplo, esse caso aqui, quem escolheu qual seria foram os membros. Então dá uma olhadinha, tá aqui embaixo do lado do botão de se inscrever. Como em todas as Lady Killers que a gente tá trazendo aqui, o roteiro foi feito baseado nesse livro aqui, que é da Dark Side, e que tem vários casos de serial killers mulheres. E se você quiser adquirir esse livro, a gente vai deixar o link aqui embaixo, porque comprando pelo nosso link você ajuda muita gente. Vamos então começar o caso de hoje. A Lizzie Margaret McNally nasceu em 1859 na Irlanda. Ela tinha 9 irmãos e quando ela ainda era jovem, assim, quando era criança, a família inteira se mudou para Nova York. Conforme a Lizzie foi crescendo, ela foi se tornando uma pessoa complicada. Bem complicada. Por quê? Ela era muito agressiva, ela era abusada, era briguenta demais. Ela atacava pessoas, inclusive pessoas da família dela, e por isso a própria família dela rejeitava muito ela. Ela já chegou a tirar faca em um garotinho, ela já cuspiu na cara de criancinha, e quando ela estava trabalhando num determinado lugar, o chefe dela chegou pra corrigir uma coisa que ela estava fazendo errado, e nesse momento ela saiu full pistola do trabalho dela, foi gritando pela rua até o Tribunal de Justiça pra denunciar ele, falando que ele tinha atacado ela. Uma coisa que é muito marcante no caso da Lizzie é que ela tinha uma aparência considerada feia. E isso é citado várias vezes. Ela tinha um corpo bem atlético, assim, ela era baixinha, tinha braços musculosos, ela tinha testa e nariz grande e por conta disso ela sofreu muito bullying. Na época não era bullying o nome, mas hoje em dia a gente chama assim. Ela era bastante zoada pelas questões, né, físicas dela. Um vizinho dela, inclusive, chegou a falar que ela era naturalmente feia. E é muito esquisito porque esse é o nome do capítulo que tá falando sobre a infância dela. É simplesmente naturalmente feia. Aí a gente chega no livro, tá lá, naturalmente feia. E eu geralmente deixo pra dar minhas conclusões no final do caso, mas eu vou falando aqui conforme eu vá vendo necessidade, porque esse caso tem bastante coisa, assim, que me irritou um pouquinho. Me deixou um pouco com questionamento. Porque é muito presente isso nos casos de Lady Killers, não a questão de ser considerada feia, mas de falarem muito da aparência da pessoa. Porque falam muito sobre a motivação, que levam mais pro lado da beleza ou lado romântico, mas também falam muito da aparência física, da coisa da beleza, o quanto essa mulher estava dentro dos padrões da sociedade. Aconteceu isso também, isso apareceu em outros casos que a gente trouxe aqui de Lady Killers, mas só pra gente pensar assim, quando o assunto é um cara que mata, geralmente não se fala muito da aparência dele. A não ser que seja um Ted Bundy, que tem essa questão no caso dele ter uma aparência mais considerada bonitinha, dele ser gatinho e tal, pans. Só que geralmente a gente não fica questionando muito se o cara é bonito ou se não é. Então, fica aí esse questionamento pra gente. Vamos continuar o caso. Quando a Lizzie tinha 15 anos de idade, ela se casou com um cara mais velho, que era um desertor do exército. E, gente, essa relação deles era muito complicada, porque ele tinha medo dela, ela tinha medo dele. Ele relatava pra família dele que ela queria matar ele. Já ela falava que ele queria matar ela. Então, os dois viviam aquela coisa assim, uma aventura dentro de casa devia ser, né? Em 1881, eles tiveram um filho juntos. E depois disso, a Lizzie acabou tendo depressão pós-parto. Depois de 3 anos de casamento com esse cara, ele acabou morrendo de febre tifoide. Depois disso, a Lizzie acabou se casando de novo umas 3 vezes com caras mais velhos. E nenhum desses casamentos terminou muito bem. Inclusive, em um deles, ela tentou tirar a vida do marido com uma xicrinha de chá envenenado. Não deu certo. E quando ela viu que não deu certo, ela pegou todo o dinheiro do casal e zarpou fora. Fugiu com o dinheiro deles.
Depois disso, ela se casou com outro cara. Esse cara tinha ali mais ou menos a idade dela, diferente dos outros maridos que ela teve, só que também não terminou muito bem. Por quê? Ele acabou confessando pra ela que ele tinha tirado a vida da esposa dele anterior, a esmurrada. Ele bateu nela até a morte. Então, a Lizzie pensou assim, acho que não vai estar sendo um bom negócio eu continuar aqui. Ela botou o filhinho dela debaixo do braço e fugiu pra Filadélfia. De cada casamento que foi dando errado, a Lizzie, passava a mão leve no dinheiro que ela conseguia tirar ali do casamento. E aí, em 1888, ela resolveu abrir a própria loja. Aí você pensa assim, perseverante, abrir o próprio negócio, tá mudando de vida. Não era essa a intenção dela. O que ela fez? Ela abriu essa loja, daí ela contratou um seguro pra essa loja, pra depois o quê? Botar fogo na loja para poder pegar o dinheiro do seguro. Inclusive, fraude de seguro era um crime, assim, não sei hoje em dia, mas era um crime bem recorrente, assim, tem vários casos que tem uma fraudezinha em seguro. Mas aí, ela tacou fogo e esse incêndio que ela causou na própria loja acabou atingindo as casas ao lado. Então, acabou que o plano dela foi descoberto e ela acabou sendo presa por conta disso. Ela ganhou a pena de 2 anos de prisão. A Lizzie passou 1 ano e meio da pena dela sendo aquela presa exemplar, tranquilamente. Só que 2 meses antes dela ser solta, ela começou a ter um comportamento muito esquisito. Ela começou a ter um comportamento considerado insano. Ela começou a arrancar o próprio cabelo, não falava coisa com coisa. E por conta disso, ela foi transferida para um manicômio, que acabou confirmando a insanidade dela. Realmente ela estava ali com algum transtorno psicológico, só que eles não fizeram um tratamento prolongado nela. Na verdade, ela só ficou lá até o fim da pena, ou seja, faltava só 2 meses para ela ser solta, e quando deu o tempo da pena dela, ela foi solta mesmo. Daí eu falei com vocês que ela tinha um filho, né? Pois é, esse filho ficou numa instituição enquanto ela estava presa, só que quando ela foi solta, ela não conseguiu mais encontrar ele. Então ela seguiu a vida sem o filho dela. A Lizzie, então, foi para Nova York para procurar emprego e chegando lá, ela acabou se tornando empregada doméstica de um cara chamado Paul Halliday. Esse cara, na verdade, não era um cara, era um senhor, já era mais velho, e ele tinha 6 filhos. Um desses filhos tinha deficiência psicológica e ainda morava com ele. A Lizzie, gente, ela chegou lá no sigilo. Ela não contou pro Paul sobre o passado dela. Ela falou que ela tinha acabado de chegar da Irlanda, que tava ali procurando emprego, coisa e tal. E beleza, eles concordaram ali de ela receber um salário de $40 por mês. Só que aí o Paul, gente, ele tava ali pensando com os botões dele, ele pensou assim, peraí, tô gastando $40 semanais pra pagar essa senhora, essa mulher. Posso economizar um dinheirinho se eu me casar com ela. Porque se eu me casar com ela é mulher, ela vai ter que fazer os serviços domésticos e vai ter que fazer de graça, porque aí ela é minha esposa, entendeu? Então ele já pensou ali no investimento, uma forma de não gastar dinheiro com empregada, porque esposa era basicamente empregada. E ele também não achou uma má ideia se casar com ela, porque, segundo ele, ela tinha alguma coisa, algum encanto. Ela tinha alguma coisa encantadora. A Lizzie aceitou se casar com ele e foi aí que ela se tornou a Lizzie Halliday. Em 1891, o Paul teve que sair e ele deixou a Lizzie em casa com o filho dele. Quando ele voltou pra casa, não tinha mais casa. A casa tinha sumido porque a casa pegou fogo. E aí a Lizzie tava do lado de fora. Ela tinha conseguido se salvar, mas o filho dele não conseguiu, infelizmente. Ela até falou assim, nossa, ele morreu tentando me salvar. Ele foi um herói, foi maravilhoso. Mas que pena, ele não conseguiu se salvar. Só que depois foi descoberto o quê? Que ele tava num quarto, trancado, e a chave desse quarto estava com quem? Com a Lizzie. Então, suspeito, não acha? Um pouquinho suspeito? Mesmo assim, o Paul continuou casado com ela, ele não denunciou nada, eles seguiram a vida. Só que em menos de um mês depois, ela tacou fogo no moinho e no celeiro dele e saiu fugida com outro cara. Só que ela foi pega, conseguiram capturar ela e ela foi mandada pra prisão. Na prisão, ela começou a ter de novo aquelas reações que ela teve na primeira vez que ela foi presa. Ela começou a arrancar o próprio cabelo, começou a falar coisa com coisa, começava a gritar, ela gritava muito para quem quisesse ouvir. Só que o Paul, gente, ele não tava comprando esse comportamento da Lizzie. Ele achou bem esquisito, na verdade ele tava até zombando disso, falando que ela tava super normal, que ela não tava com nada e que ela tava fingindo tudo isso. Só que os psiquiatras discordavam dele, falaram que não, ela tava insana mesmo, ela era insana, e eles mantiveram ela presa durante 1 ano, e depois disso ela foi solta, só que sob custódia do Paul. Eles mantiveram o casamento durante 1 ano, até que, misteriosamente, o Paul desapareceu. Vizinho é aquela coisa que a gente já conversou aqui várias vezes.
começaram a achar super estranho, só que ela falava que ele tinha viajado a negócios. Mas estava todo mundo meio que desconfiando, não tinha ninguém comprando muito esse papo dela. Por isso, os vizinhos acabaram chamando a polícia, e a polícia foi até a fazenda dos Halliday. Chegando lá, eles começaram a fazer as buscas, só que, gente, eles não encontraram o corpo do Paul, não. Não encontraram. O que eles encontraram foram 2 outros corpos, de 2 mulheres, que eram os corpos da Margaret e da Sarah Maclin, que eram mãe e filha. Aí o que rola? A Margaret, ela trabalhava como faxineira lá na fazenda. A Lizzie foi atrás dela, na casa dela era meio afastada, ela morava com o marido e com a filha, com a Sarah, e ela foi lá falando que precisava de uma faxineira, coisa e tal, de contrato, e a Margaret foi com ela. Só que depois de um tempo, a Lizzie voltou à casa deles e falou que a Margaret tinha sofrido um acidente, ela caiu da escada, ela tava muito mal e ela queria ver a filha dela. Daí o marido da Margaret falou assim, não, eu vou lá, eu quero ver minha esposa. E ela falou assim, não, querido, ela quer ver a filha, tá? Ela quer ver a filha. Ela não quer ver você, ela quer ver a filha. Então, depois de muito persuadir ali, conversar, a Sarah foi com ela. E o marido não. E quando a Lizzie foi atrás delas, ela se apresentou como Sra. Smith. Daí, com o sumiço da esposa e da filha, esse homem foi até a cidade, atrás da tal da Sra. Smith. Ai, quem é essa mulher? Vou até o endereço que ela me deu. Aí ele descobriu que não existia Sra. Smith coisa nenhuma, ela inventou o endereço e ele não conseguiu encontrar nem a filha nem a esposa. Agora, voltando pro ponto que a gente tava, então, os corpos eram delas 2. Elas estavam amarradas, tinha um pano preto na cabeça delas e elas tinham ferimentos de balas no peito. A Lizzie foi levada pra prisão de Birmingham, só que as buscas na fazenda continuaram, porque eu não sei se vocês lembram, mas o Paul ainda estava desaparecido. E os filhos dele estavam muito preocupados com ele. Um dos filhos dele foi até a casa, foi até a fazenda com um amigo pra ver se a polícia fez uma busca mesmo, pra ver se não tinha nada faltando. Daí eles chegaram na cozinha e viram que o chão tinha umas tábuas que não estavam combinando muito com o piso, eles acharam isso bem estranho. Foi então que eles tiraram essas tábuas do chão e eles encontraram o corpo do Paul em estado de decomposição já avançado e ele também tinha ferimentos de bala. A Lizzie chegou a ser questionada sobre isso tudo e ela simplesmente não respondia coisa com coisa. Foi até uma repórter da época lá investigar, conversar com a Lizzie, e ela simplesmente não respondia nada com nada. E ela voltou a ter aqueles mesmos comportamentos que a gente já falou aqui, de arrancar cabelo, de gritar, de agir completamente estranho. Além disso, ela também tentou tirar a própria vida várias e várias vezes. Daí, começou o burburinho. Muitas pessoas consideravam que ela era realmente insana, que ela estava realmente com algum transtorno psicológico, que ela precisava ser tratada. Já outras pessoas achavam que ela estava fingindo, que ela estava fazendo isso tudo para poder ser absolvida da pena. E realmente isso é uma coisa que aparece às vezes, né, num caso, porque se considerarem que a pessoa não tem muito discernimento sobre as ações, ela pode ser mandada para um hospital, onde ela vai ter uma vida mais tranquila do que na prisão. Então, às vezes, as pessoas optam para isso, e eu acho que isso foi levado em consideração, as pessoas estavam falando que poderia ter sido isso. Daí, uma coisa que até cita no livro é que é uma linha muito tênue, porque tinha gente que considerava ela insana só pelo fato dela estar fingindo ser insana. Como se, por exemplo, ela estar fingindo que ela não estava falando coisa com coisa, ainda assim ela estava falando coisa sem sentido. Ou então, por exemplo, ela estava arrancando o próprio cabelo, ela realmente estava arrancando o próprio cabelo. Então, mesmo que ela esteja fazendo isso forçadamente, nem sei se existe essa palavra, mesmo se ela estivesse fazendo isso por conta própria, ela ainda estava fazendo. Entendeu? Então, ficava muito esse questionamento ali até onde era fingimento, até onde não era. O que eu acho? Ninguém era psiquiatra, então não tinha que ficar achando nada, gente. É dever do psiquiatra, do psicólogo, eles analisarem o caso e ver o que rola. Porque isso acontece até hoje, inclusive. Tem muita gente que julga as pessoas, no sentido de a pessoa foi presa, a pessoa é um criminoso, a pessoa não sei o quê. Ah, mas eu acho que ele não é insano, não. Eu acho que ele merece ter a pena de ir pra não sei onde, ele tem que ser preso não sei quantos anos. E assim, não é o nosso dever julgar se a pessoa é insana ou não é, julgar o tempo que essa pessoa tem que ficar presa. Eu não tô falando que a gente não tem que ter opinião. Claro que, enfim, né? Cada um tem sua opinião. Mas é muito complicado você levantar isso e falar, não, essa pessoa tem transtorno psicológico. Essa pessoa não tem.
essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Se você não for um profissional da área, e mesmo assim, você sendo um profissional da área, você tem que estudar aquele caso específico, porque cada pessoa é uma pessoa. Um exemplo bem próximo da gente sobre isso que eu tô falando é o próprio caso Lázaro, que tá aí bombando no momento que eu tô gravando esse vídeo. Ele ainda não foi pego, e eu tô vendo gente a rodo falando o que ele é, o que ele não é. E eu nem tô falando da questão da religião, porque isso aí a gente entra em outro patamar, em outra discussão completamente diferente e é outra revolta. Eu tô falando da questão do, por exemplo, que ele é serial killer. Eu já vi pessoas afirmando que ele é um serial killer, que ele é uma pessoa insana, que ele merece fazer não sei o quê. E assim, não tem como, gente. Eu vou deixar, até que já que a gente tá falando disso, eu vou deixar aqui na descrição uma matéria em que a Ilana Casoy, que vocês devem conhecer, ela, né, se você tá aqui, provavelmente você conhece, porque ela tá muito nessa coisa de crime e tal, ela estuda crimes, e ela tava falando que não tem como a gente bater martelo do que ele é e do que ele não é. Porque pra uma pessoa ser serial killer, a gente tem que estudar o modus operandi, tem que ver se ele não tá agindo de forma impulsiva, tem que ver qual é o critério das pessoas que ele tá tirando a vida. E mesmo assim, tem pessoas que estão afirmando que não, ele é um serial killer. Ele é um serial killer porque, peraí, eu vou jogar aqui no Google? Porque no Google tá falando que serial killer é isso, é pessoa que mata um monte de gente. Então ele é. Ou então que, não, porque eu acho que ele tem coisinha na cabeça. Ele tem que ficar preso pra sempre. Não, porque ele tem que ficar não sei quanto tempo preso. Porque ele tem que ir pra um hospital psiquiátrico. Não tem psicólogo aqui, por enquanto, estudando o caso dele, porque só tem como estudar o caso do Lázaro quando pegarem o Lázaro. Não tem como fazer uma coisa por osmose, e nem por achismo. Então é muito complicado. E isso tem muita ligação com o caso da Lizzie Halliday, que a gente tá falando aqui. Em ambos os casos, as pessoas que estão acompanhando de fora se sentem muito no direito de estar julgando e se sentem muito... Não, peraí, eu sei sobre esse caso. Não, peraí, eu pesquiso muito sobre isso, então eu sei. Então, eu vi muito essa brecha, vi muito essa ligação. Então tomem muito cuidado com as fontes de onde vocês estão vendo as informações e toma cuidado também pra esse caso não ficar mais sensacionalista do que ele já tá. Eita, que eu abri um parênteses de Lázaro aqui muito louco. Mas enfim, vou voltar pro caso. Em 1894, a Lizzie foi condenada à cadeira elétrica e ela foi a primeira mulher a receber essa pena. Daí as pessoas, sempre as pessoas. Aí elas começaram a falar assim, não, mas peraí, ela é má, mas que isso, gente? Por quê? Como foi a primeira mulher a receber essa pena, o pessoal achou de uma covardia muito grande. Porque ela era má, mas não era tanto. É pra condenar, mas não é pra tanto. O governador de Nova York acabou botando ali 3 psiquiatras pra acompanhar o caso dela. Porque as pessoas acharam que era realmente demais essa pena pra ela. Esses médicos acompanharam o caso da Lizzie durante o mês de julho e eles começaram a levar em consideração ali o comportamento dela, porque ela continuou tendo esses comportamentos considerados insanos e a conclusão deles foi o seguinte, depois de observar ela realmente tinha inteligência para poder planejar tudo, ela escolhia o que ela ia fazer, ela tinha esse discernimento. Ela conseguia ter o plano, o planejamento na cabeça dela. Só que ela não conseguia resistir ao impulso de fazer o crime. Ela realmente planejava, mas ela não conseguia se controlar. Então ficava naquele meio a meio. Por conta disso, ela foi mandada para um manicômio judicial em Metuchen e ela ficou lá o resto da vida dela. Porque a pena dela acabou sendo mudada, né? Tiraram a condenação à cadeira elétrica e se transformou em prisão perpétua. O tempo foi passando e a Lizzie começou a ganhar certa confiança das pessoas ali no hospital. Ela se comportava muito bem, então ela começou a ter certos privilégios. Ela tinha, por exemplo, acesso a materiais de costura. Então ela tinha acesso à tesoura, à linha, agulhas. A Lizzie, ela tinha uma cuidadora nesse hospital, que era Nellie Weeks. Ela tinha o sonho de sair do manicômio para estudar enfermagem, era um grande sonho da vida dela. E em 1906, ela anunciou que ela finalmente ia conseguir sair de lá para poder estudar enfermagem, para realizar o sonho dela. Com isso, gente, a Lizzie ficou muito pistola. Ela começou a ficar completamente alucinada. Ela pedia, implorava pra Nellie ficar, pra ela não sair de lá, pra continuar cuidando dela. E a Lizzie chegou até a ameaçar a vida dela por conta disso, mas ninguém levou muito a sério, porque acharam que era só uma pessoa desesperada. Que era uma questão de, não,
por favor, não vai. Senão, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma besteira. Acho que pensaram que era mais ou menos isso. Só que certa manhã, a Nellie, ela tava indo no banheiro e a Lizzie seguiu ela. A Lizzie tava segurando uma tesoura que fazia parte desses materiais que ela tinha acesso por ter conquistado a confiança das pessoas. E ela acabou tirando a vida da Nellie com 200 punhaladas, que se dividiam entre pescoço, cabeça e coração. Quando a Lizzie foi questionada do porquê ela fez isso, ela falou que a Nellie tentou deixar ela. A Lizzie faleceu no dia 28 de junho de 1918 por conta de uma inflamação nos rins. E ninguém da família dela foi atrás pra pegar o corpo, pra poder fazer o enterro formal. Então, ela acabou sendo enterrada no próprio cemitério da instituição. E lá eles não enterravam as pessoas com nome, era com número. Então, ela nem foi identificada. Agora, a gente começa a pensar, esse caso é conhecido como a pior mulher da Terra. É esse nome que tá no livro, inclusive. E foi o nome que eu botei lá também pra vocês escolherem, caso, pior mulher da Terra. E isso acabou chamando a atenção, teve gente que comentou, não, peraí, eu vou querer saber o que a pior mulher da Terra fez. E se você for parar pra pensar, ela não fez coisas muito chamativas. A gente viu casos, por exemplo, da Condessa Sangrenta. A Condessa Sangrenta fez, nossa senhora, essa mulher, que isso? Eu não tô, claro, passando pano pra Lizzie. Eu acho que ela foi uma pessoa horrível realmente. Só que pesos e medidas para homens e mulheres quando cometem crimes são muito diferentes. Que nem eu já falei em outros casos. A motivação da mulher é sempre colocada na questão da beleza, na questão de amor. E o homem, geralmente, a gente vê por aí que é colocado na questão de é muito violento, é naturalmente violento, o homem tem essa coisa de agressividade. Colocam o homem também como muito inteligente. E isso é uma coisa também complicada, porque quando a gente tá falando de serial killer, geralmente colocam nessa caixinha de, não, serial killers são muito inteligentes, e nem sempre. A gente já falou aqui do Ed Kemper, que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Ele realmente tinha um QI a mais. Ele tinha um QI muito alto. Mas ele era uma exceção à regra, assim. Ele era uma pessoa com inteligência a mais. Como você pode ter uma inteligência considerada a mais, né? Essa coisa de QI e tal. Mas qual é a régua para medir que a Lizzie foi a pior mulher da Terra? Por que ela recebe esse título? E basicamente ela recebeu esse título da mídia da época. Na época ela foi chamada de pior mulher da Terra. Esse título não foi dado pela gente hoje em dia. Pode ser também porque ela foi a primeira mulher a receber a condenação à cadeira elétrica. Mas, de fato, ela foi uma mulher que saiu ali dos padrões do que uma mulher devia ser na época, era considerada que devia fazer. O marido dela, por exemplo, se casou com ela porque ele não queria pagar uma empregada. Ele queria uma empregada de graça, então vou me casar. Então ela é uma mulher que foge bastante, só que a questão que eu quero chegar é, a régua para medir o quão uma mulher é a pior mulher da Terra é muito mais embaixo do que a régua de um homem para ser o pior homem do mundo. São esses os questionamentos que eu deixo para vocês. Quero saber o que vocês acharam desse caso, o que vocês acharam dos detalhes mesmo, das coisas que esse caso fez a gente pensar. Eu espero que vocês também tenham entendido os pontos que eu levantei. Quero muito saber a opinião de vocês. Vamos continuar conversando aqui nos comentários. Eu gosto muito quando vocês comentam, quando vocês falam o que acharam do caso. Então, vamos conversar bastante. O link pra você comprar o livro, caso você queira, tá aqui na descrição. E se você chegou até aqui, assiste esses 2 vídeos que estão aqui, que são os outros casos Lady Killers que a gente trouxe no canal. A Condessa Sangrenta e a Família Bender. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!